Ainda quando estudava, Eva Gomes se inscreveu para participar de um júri popular na cidade de São Bento do Una. Após quase um ano, ela foi selecionada. A advogada conta que gostou da participação, apesar da falta de experiência. A princípio, eu fiquei um pouquinho temerosa, né? Eu ainda não era formada, eu não conhecia muito bem sobre todo esse procedimento do júri, mas eu já tinha muita curiosidade. E eu queria saber como era participar de um momento tão importante, porque realmente tem uma importância muito grande, né? O resultado de um júri, ele impacta não só na vida da pessoa que está sendo acusada, mas de toda a coletividade. Então, eu realmente queria participar desse processo. A experiência foi bacana, foi muito boa. E assim, foi curioso porque foi um misto de sensações. Então, a princípio eu fiquei com medo e depois me deu uma sensação de satisfação, de dever cumprido, por poder realmente participar daquele momento. Uma responsabilidade e tanto. Eva apenas tinha visto o júri popular pela TV, mas quando participou, não tirou os olhos de tudo o que estava acontecendo. A gente sabe que, mesmo que quem determina a pena é o juiz, mas é o júri que vai determinar se a pessoa é ou não é culpada. Então, você ter a responsabilidade de determinar se alguém é ou não é culpado, mesmo que essa responsabilidade não seja só sua, porque você divide com os demais, são 7 jurados, né? Você divide essa responsabilidade, mas mesmo assim ainda é um peso muito grande. Então eu me sentia muito responsável, né, sobre essa decisão. Então eu prestei muita atenção em tudo que foi posto, em tudo que foi colocado, para poder tomar uma decisão que eu achasse que fosse a mais coerente e que não fosse causar prejuízo, né, à pessoa que estava sendo ali acusada. Um caso que chocou toda Caruaru, que vai a júri popular, é o de Patrícia Roberta. A jovem de 22 anos foi encontrada morta em abril do ano passado em João Pessoa, na Paraíba. O principal suspeito do homicídio é Jonathan Henrique dos Santos, amigo de Patrícia, que ela foi visitar no estado vizinho. Jonathan vai ser julgado por feminicídio e ocultação de cadáver. O juiz e professor de Direito de Processo Penal, Marupiraja Ribas, explica quais crimes podem ser levados ao júri popular. Tinha um crime doloso contra a vida, ou seja, o do homicídio, infanticídio, instigação, auxílio, induzimento ao suicídio e aborto. São os crimes dolosos contra a vida. O tribunal do júri é composto por um juiz e 25 jurados, de onde 7 pessoas são sorteadas para compor o conselho de sentença. Este conselho é que deve afirmar se há ou não a existência da culpa do crime atribuído ao acusado. Um fator importante é que a decisão deve ser sempre de acordo com o próprio entendimento e não segundo a lei. O jurado ele tem uma possibilidade de verificar se realmente aquele que tirou a vida do outro, ou seja, matou alguém, o homicídio, deve ser condenado ou não. É o jurado que decide no júri popular, não é o juiz togado, né? É a pessoa do povo. É um crime muito grave, mas a sociedade precisa participar do judiciário e também saber julgar quem é culpado ou não por um crime dessa natureza, porque ele atinge a todos nós. E quando o intimado não aceita ir ao julgamento, está cometendo crime de desobediência e pode chegar a pagar uma multa de mais de R$12 mil. E a pessoa que é jurada e não aceita o chamamento da justiça, pode responder por crime de desobediência e pagar uma multa de 1 a 10 salários mínimos. Isso está previsto no Código de Processo Penal. Após concluir a graduação, Eva mais uma vez foi à júri popular, agora como advogada. Ela conta que são momentos distintos, mas que gostaria de ser jurada novamente. A experiência que vale a pena é você integrar o processo democrático, né? A gente tem o direito de ser jurado, então qualquer pessoa pode, desde que seja maior de idade. Então, assim, eu acho que vale muito a pena se você tem vontade de entender melhor esse processo, de participar desse processo democrático.